é o tema que o Fórum Permanente discute, era exatamente da educação, da formação, de você ter profissionais qualificados para assumir todas as vagas que se abriam no momento de expansão econômica, ou também profissionais qualificados para enfrentar a crise, que é a realidade que hoje o Rio de Janeiro atravessa. Nesse contexto, essa Câmara vem tratando diversos assuntos. Ano passado, a gente fez um mergulho bastante interessante na questão de como as instituições de educação trabalham a questão da diversidade e também como elas lidam com a questão das deficiências. A gente teve uma apresentação de todo o Sistema S, uma troca de experiências muito interessante, com a UERJ, também com a FATEC, e foram momentos bastante interessantes da nossa Câmara. Hoje, o tema que está em debate é a questão das cotas raciais. A gente tem aqui uma estudiosa do tema, e ela veio justamente para fazer uma palestra, dividir um pouco do conhecimento do que ela tem observado no cenário a partir do início das cotas. O Rio de Janeiro foi pioneiro nesse tema. Depois, Brasília também, a universidade, depois esse tema subiu para o governo federal. A Universidade de Brasília foi a primeira em 2006. E aí hoje você tem uma realidade da maior parte das universidades federais com cotas e as estaduais se adaptando ao longo do tempo. A Vânia Penha Lopes, ela é PhD, professora titular de Sociologia na Bloomfield College, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e desde 2008 é co-diretora do Seminário do Brasil na Universidade de Columbia, em Nova York. De 2010 a 2014, foi membro do Comitê Executivo da Brazilian Studies Association, a BRASA. É doutora em Sociologia pela Universidade de Nova York, New York University, em 1999, com pós-doutorado em Ciências Sociais do Programa de Pós-Graduação em Sociologia. Em Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, de 2007. Estudei lá um pouquinho, fiz 3 períodos de Ciências Sociais. É também mestre em Sociologia e em Antropologia, ambos pela Universidade de Nova York, e bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com distinção acadêmica. Entre as honras recebidas estão a Fellowship para pré-doutoramento em Estudos Afro-Americanos e Africanos do Instituto Carter J. Woodson, da Universidade de Virgínia, 1996 a 98, e a Bolsa de Estudos da Enciclopédia Britânica do Brasil para estudos no exterior, da qual foi a mais jovem ganhadora em 82. A professora doutora Vânia é conferencista e palestrante na América do Norte, América do Sul e Europa, autora de Confronting Affirmative Action, University Caught Students and the Quest for Racial Justice, 2017, e Pioneiros, Cotistas da Universidade Brasileira, 2013, e coorganizadora de Religiosidade e Performance, Diálogos Contemporâneos, de 2015. Também já publicou vários artigos em inglês e português sobre relações raciais no Brasil e nos Estados Unidos, ações afirmativas comparadas, sociologia da família e masculinidade. Acho que ninguém mais conceituada e que trabalha o assunto, que conhece o assunto. Uma honra tê-la aqui conosco, Vânia. Eu vou passar a palavra para você. A gente está no aguardo do diretor-geral da casa, o Wagner Vicker, para ele também dar uma palavra. Assim que ele chegar, a gente faz uma breve interrupção, mas eu já vou passar a palavra para você, para a gente começar a se deleitar e conhecer mais sobre o tema. Seja bem-vindo. Obrigada pela presença de vocês numa segunda-feira de manhã. E no que eu estava me preparando para essa palestra, eu achei relevante falar um pouco sobre os meus antecedentes, né? O que eu fiz antes de estudar cotas, né, no Brasil, antes de estudar ação afirmativa.
como a Geisa falou, eu estudei Ciências Sociais no IFIX, o FRJ, no século passado, e com 19 anos eu concorri a esse concurso da Enciclopédia Britânica no Brasil, que era para estudos no exterior. A bolsa seria de 1 ano, qualquer área. E um dos requerimentos do concurso era que se preparasse uma monografia original. Eu vinha conversando com pessoas sobre irmandades e eu estava lendo sobre estudos étnicos nos Estados Unidos, que aqui ainda era muito pouco estudado, né? Etnicidade. O que é etnia na cidade? O que é etnicidade? E eu fiz esse estudo sobre a venerável Irmandade de Santa Elisbão e Santa Efigênia, aqui mesmo na Rua da Alfândega, ali na Saara, porque era uma irmandade, né, como vocês sabem, a Igreja Católica permitia aos escravos terem suas próprias irmandades, mas elas eram organizadas por cor e por etnia, de modo que um banto não participaria de uma irmandade de um Yorubá. E eu achei interessante no discurso dos diretores da Irmandade que eles preservavam essas diferenças. Então, o meu estudo foi sobre como um país em que o negro era uma categoria genérica, os próprios, né, de cima para baixo, negros, os próprios negros identificavam diferenças étnicas. E aí, né, eu ganhei uma das bolsas, a bolsa era para ser de 1 ano e acabou que eu fiquei lá a vida inteira. Então, mas quando eu fui para os Estados Unidos, eu não estudei Brasil. A minha tese de doutorado na sociologia, de mestrado, é que eu me confundo, a dissertação de mestrado, que no Brasil é o contrário, né? Dissertação de mestrado na antropologia foi sobre etnicidade, foi sobre a Liga de Antidifamação da Bnei Brit, que é uma organização judaica, e foi sobre como Israel mudou de significado simbólico para os judeus americanos, como constitui parte importante de ser judeu americano. Então foi em parte histórica e em parte baseada em entrevista. E a minha tese de doutorado em sociologia foi sobre pais afro-americanos. E isso porque eu estava estudando sociologia da família e eu notei um preconceito gritante nos estudos sobre famílias negras. Então, era assim, um texto clássico da sociologia americana da família é a família normal. A família normal é mãe e pai em casa, a mãe não trabalha, coisa e tal. Isso é um texto de 1942. E uma época em que, com certeza, a maioria das negras, muitas das latinas, as mulheres de classe trabalhadora trabalhavam. Então, quer dizer que a família não é normal. Se não é normal, é anormal. E daí, assim, falavam que as famílias negras eram matriarcais, que o homem não estava presente, até que o homem negro não tinha capacidade de ser chefe de família ou de participar da família. E aí eu usei da imaginação sociológica, né, que é um conceito brilhante do C. Wright Mills, um sociólogo americano, que nos anos 50 escreveu que a imaginação sociológica é aquela qualidade da mente que nos faz conectar a nossa biografia com a história, ou seja, o que acontece com a gente tem ligações com o que está acontecendo no resto da sociedade, ou seja, um determinado tempo, um determinado espaço. E aí eu tive um pai, um avô e um padrinho super engajados, né, e muito ativos na vida familiar. Então eu falei, se isso aconteceu comigo no Brasil, isso aconteceu com outras pessoas, com outras famílias nos Estados Unidos também. Então eu vou estudar isso. Aí eu estudei para o doutorado 45 homens que eram pais de crianças com menos de 18 anos e através de histórias de vida eu
descobri que tinha 3 categorias de envolvimento na família, né? Os engajados que participavam de pelo menos metade do trabalho de casa, né, do serviço caseiro e cuidar de criança, os que eu chamei de ajudantes, que faziam pelo menos 1/3 das atividades, e os esquivos, que realmente não estavam nem aí por vários motivos. Mas era isso que eu queria mostrar, né, que o homem negro não era uma categoria monolítica e descartável, né, como participante na família. Aí publiquei, né, terminei a tese, publiquei, dei palestra, coisa e tal, e aí eu comecei a sentir saudade de estudar Brasil. Né? Aí já estamos nesse século. Em 2001 eu comecei a sentir falta de estudar Brasil, e aí eu fui conversar com um amigo meu, historiador, infelizmente já faleceu, Michael Turner, que é um brasilianista famoso, foi diretor da Fundação Ford aqui no Rio. E ele falou: por que você não estuda a ação afirmativa? Por que você não compara a ação afirmativa no Brasil com os Estados Unidos e a África do Sul? Eu falei: o quê? O Brasil tem ação afirmativa? Como assim? Eu não estou sabendo de nada disso. E aí, coincidentemente, eu fui convidada a participar, apresentar um trabalho no Congresso da Associação de Sociólogos Negros nos Estados Unidos, no 2001, ia ser em 2002. E aí e ele queria alguma coisa sobre o Brasil. Então eu escrevi um texto chamado Wilson South of the Equator, Race and Class in Contemporary Brazil, que traduzido seria Wilson ao sul do Equador, raça e classe no Brasil contemporâneo. William Julius Wilson é um sociólogo americano super famoso, super importante, que em 1978 publicou um clássico, The Declining Significance of Race, entendeu? Você já ouviu falar? Cuja tradução seria A Decrescente Importância da Raça. Ele nunca disse que a raça tinha deixado de ser importante, ele nunca disse que o racismo tinha acabado nos Estados Unidos. Não é esse o argumento. O argumento é que, estatisticamente falando, quando a gente explica um fenômeno social, a explicação toda tem que chegar a 100%. Né? Então, as variáveis, se uma diminui, uma outra aumenta. Né? Então, é isso que ele estava falando, ele explicando que, historicamente, os Estados Unidos deram importância à raça, né? A ponto de o Malcolm X falar nos discursos dele. Como é que eles chamam um médico no Mississippi? Aquela palavra N que não se fala em inglês, né? Porque não importava se ele fosse médico, se ele fosse engenheiro, ele seria nada mais que um negro, e ele não seria contratado, ou se fosse contratado receberia muito menos que os brancos, e seria segregado, né? Então ele seria obrigado a viver no mesmo bairro que os outros negros, independente de classe. Então era isso que o Wilson estava falando. Então, historicamente, a raça era a variável mais importante, mas com a introdução de ação afirmativa, das políticas de ação afirmativa nos Estados Unidos, a classe passou a ser mais importante porque as ações afirmativas abriram oportunidades na educação, no mercado de trabalho, de modo que mais negros passaram a ser contratados, né? Porque até uma lei federal, né? Então se quem não cumprisse a lei poderia ser punido. Então, isso abriu mais oportunidades aos negros a ponto de se criar uma distinção de classe mais visível. Esse é o argumento. Né? Então agora ele advertia no livro, agora as minorias que não tiverem acesso à educação vão ficar em pior situação ainda, porque a sociedade está exigindo que a população tenha um nível educacional mais alto. Então isso que ele quis dizer, que a classe ficou mais importante do que era antigamente. Né? E aí eu olhei aquilo e falei, interessante, né? O Brasil parece ser o contrário, porque no Brasil, historicamente, as pessoas se sentem mais confortáveis em discutir
diferença de classe do que de raça, né? Não, o Brasil não tem preconceito. É só, não, a pessoa é discriminada não porque é negra, porque é pobre. Porque olha o Pelé aí, né? Por algum motivo, Pelé virou garoto propaganda, não sabemos o motivo, garoto propaganda de que o Brasil não tem racismo, né? Mas como a implantação de cotas no Brasil é baseada na ideia, na cor, né? Na raça, principalmente a cor, isso levava a ideia de que a raça era importante no Brasil, né? Então, que não era só classe, que a raça também era importante, que as cotas, né, mais controversas eram as cotas raciais. Então, eu achei que os dois países estavam fazendo movimentos contrários, né? E aí eu fui, né, continuar a estudar. Eu aprendi que desde 1995 a ideia de ação afirmativa tomou corpo no Brasil, né? Não que tenha sido nesse ano, né, mas até durante a ditadura, quando era considerado subversivo, até falar em raça no Brasil, né? Você podia ser presa, mas mesmo no finzinho da ditadura as pessoas já estavam, os movimentos, né? Os ativistas já estavam se manifestando contra o racismo no Brasil. E tem todo um histórico que vocês sabem, né? Antes disso, a negra brasileira, teatro experimental do negro, etc. Mas foi, com o fim da ditadura, discutir o racismo deixou de ser uma atividade subversiva e o ativismo contra ele ficou mais visível, a ponto de o governo federal prestar atenção e, em 95, criar projetos para se olhar para essa questão e também promover um seminário internacional sobre racismo no Brasil. Ou seja, o mito da democracia racial passou a ser muito mais contestado, né? Eu, quando fazia faculdade, falava, mas é claro que existe racismo. Não. Quando a revolução, o racismo é um produto do capitalismo. Mas quando o racismo pode ser um produto do capitalismo, se mesmo em sociedades não capitalistas já existia racismo? Não. Quando a revolução vier, o racismo também vai acabar. Mas a gente vai ficar esperando a revolução? Aí eu falava, não, o racismo é independente do... Não, isso aí é uma ideia americanizada. Eu falava, meu avô, que era filho de escrava, que só tinha 3 anos de educação formal, era americanizado, sabe? Enfim. E aí, não é, aqui é diferente. Bom, aí a partir de 95 isso mudou. E aí em 2001 houve aquela conferência da ONU sobre racismo, contra racismo e xenofobia em Durban, né, na África do Sul, e a redatora da conferência foi uma brasileira, né, Edna Rolando Santos. Então, esse assunto estava assim, crescendo, né, mundial e localmente. E como parte da controvérsia sobre cotas aqui no Brasil, era uma política, a parte da controvérsia de que a política de cotas era alienígena, né? Isso é importado dos Estados Unidos, a gente não precisa disso, porque isso não existe aqui. Então eu fui estudar ação afirmativa nos Estados Unidos. Né? Eu sou professora, eu quero estudar uma coisa, eu vou criar um curso sobre o assunto e leio para poder dar aula, né? Então, em estudando, eu aprendi que nunca existiram cotas nos Estados Unidos. As cotas são inconstitucionais nos Estados Unidos. Eu aprendi também que as políticas de ação afirmativa foram implantadas 10 anos depois do término da lei de segregação racial nos Estados Unidos. Ou seja, de 1896 a 1954, os Estados Unidos a segregação era legal, né? E tinha aquela coisa de separados, mas iguais, que é prima da democracia racial, né? E na verdade eles eram segregados e separados e completamente desiguais, né? As escolas eram muito inferiores, não só dos negros, mas também dos mexicanos, americanos, dos porto-riquenhos.
As condições de vida eram péssimas, eles não eram contratados, mesmo aqueles que tinham capacitação para serem contratados, não eram contratados. E, com muita luta, em 1954, a Suprema Corte decidiu que essa lei era inconstitucional, então aboliu a lei. Só que, escrevendo a decisão, os juízes disseram que a nova lei deveria ser cumprida com toda a devida rapidez, all the deliberate speed. Só que eles não disseram quanto tempo isso levaria. Então, 10 anos depois, né, isso então, 54, o movimento pelos direitos civis está ficando forte, e em 64 já estão acontecendo aquelas manifestações urbanas pelo país afora, né, queimando bairro, essas coisas, e já havia também, quer dizer, o movimento pelos direitos civis já estava assumindo uma vertente mais radical, né? Não só da não violência, como também a coisa toda de, não, chega, né, do Malcolm X, de qualquer forma necessária. Então, se tiver que pegar em arma, a gente vai pegar em arma. Aí, o termo ação afirmativa foi usado pela primeira vez, tinha sido usado pelo Kennedy em 63, né? Temos que usar de ação afirmativa para eliminar, estou parafraseando, né? Eliminar as desigualdades de raça, cor, credo, né? Só que ele foi assassinado antes de fazer qualquer coisa. Então, o herói das ações afirmativas não foi o Kennedy, foi o Lyndon Johnson, que tinha sido, né, vice-presidente e assumiu o cargo quando o Kennedy foi assassinado. E a ironia é que quando o Johnson foi senador, ele regularmente votou contra qualquer projeto de lei que diminuísse a segregação racial. E aí, como presidente, ele se viu nessa situação, entre outras coisas, o Martin Luther King Jr. falando para ele, você prefere lidar conosco ou prefere lidar com eles, né, com o lado radical? Ele foi e assinou o Ato de Direitos Civis em 1964, que eliminava a discriminação nos ambientes públicos, na educação e no mercado de trabalho, né? Então, a ação afirmativa nos Estados Unidos, ao contrário no Brasil, já começou abrangendo a educação e o mercado de trabalho. E ela nunca foi unanimidade de aceitação, mas durante os anos, quando passou em 64, os anos 60, tinha uma boa parcela da população era a favor. Mas ela passou a ser atacada como racismo às avessas nos anos 80, durante o governo do Reagan. Reagan foi o primeiro a falar que aquilo era racismo contra os brancos, principalmente contra os homens brancos. E esse movimento foi tão forte que, em 2006, a Suprema Corte aboliu a raça como critério de admissão nas escolas. Mas aí, como eu falei antes que cota nos Estados Unidos nunca houve cota, eu vou explicar isso, né? O critério de admissão nos Estados Unidos é muito diferente do critério de admissão no Brasil, né? Porque no Brasil o vestibular continua sendo a única forma de a pessoa entrar numa faculdade. Nos Estados Unidos não, existem testes de tipo o Enem, né? No fim do segundo grau a pessoa faz o teste, mas o número de pontos não é exigido em toda a universidade, e mesmo nas universidades que exigem um número maior de pontos, eles usam outros critérios de admissão. Por exemplo, cartas de recomendação são super importantes. Aqui, não, né? Mas lá, e eu menciono isso por quê? Porque a gente sabe que está tendo uma discussão sobre meritocracia aqui, né? Que as cotas são antimeritocráticas, mas
o que leva uma pessoa a conhecer alguém que escreva uma carta de recomendação dizendo, por favor, aceite esse aluno é excelente? É o capital social, né? Não é puramente o esforço individual, que uma pessoa pode ser super estudiosa, super inteligente, super aplicada, mas se ela não tiver ligação com alguém de importância que escreva uma carta para ela, ela vai ficar para trás, ela pode ficar para trás. Então, carta de recomendação. Currículo, atividades extracurriculares. Você trabalhou no asilo? Você, sabe, essas coisas, fez algum trabalho social? Então a gente vai dar ponto para isso, porque a pessoa tem uma preocupação com o bem comum. Isso é irrelevante no Brasil, né? E tem uma outra coisa, nos Estados Unidos as pessoas falam, né? Harvard está na moda aqui, né? No Brasil ultimamente. A Universidade de Harvard é obviamente super conceituada, mesmo lá no topo, Harvard, Yale. Mas essas universidades, as universidades americanas, têm uma categoria chamada Legacy Students, né, que são os alunos, as pessoas cujos parentes estudaram naquela universidade. Eles dão pontos para aquelas pessoas. Então, uma pessoa cujo pai estudou numa universidade bem conceituada não precisa ser um aluno excelente para ser aceito naquela universidade. Ela entra porque o pai estudou aqui. E provavelmente o pai deu dinheiro para a universidade. Então, um exemplo clássico disso é o W, né, o segundo presidente Bush. O pai dele estudou aqui. Ele mesmo se formou com C, que é a nota mínima para se formar nos Estados Unidos. Não foi um aluno brilhante de jeito nenhum, mas ele foi aceito, né, por Yale, porque o pai dele tinha sido um Yale. E aí, quando ele já era presidente, ele foi dar uma formatura, né, eu esqueço que universidade foi, ele falou, quem se formou aí com C, levanta a mão. Aí as pessoas levantaram, os alunos formando, né, levantaram a mão e falou, regozijem-se, porque algum dia vocês podem vir a ser presidente dos Estados Unidos. Então, o que isso tem a ver com mérito individual? Né? Muito pouco. Então, é uma coisa que tem que ser estudada. Né? Claro que eu não estou desmerecendo as pessoas que são aplicadas, que estudaram. O que eu estou dizendo é que quem a gente conhece, né, as nossas relações sociais são muito importantes. E se as pessoas, no caso de crianças que estudam em escolas sem muitos recursos, vão estar em desvantagem em relação a crianças que estudaram em escolas com recursos, que podem dar cartas de recomendação e outras orientações, né? Como se comportar na faculdade, etc. E dizer que a política americana foi um fracasso, que é uma coisa também que eu ouvia muito aqui, né? Não tem fundamento, porque isso ignora o tremendo aumento da população negra de classe média nos Estados Unidos. Antes do advento da ação afirmativa nos Estados Unidos, a população negra de classe média era menos de 5%. No fim do século XX, a população negra era 1/3, né? 33% que permanece até hoje. Então, como de 5% para 33%, não deu certo lá. Não, deu certo sim. E mesmo que eu tenho um artigo, eu falo, mesmo que não tivesse dado certo lá, o que isso tem a ver com o Brasil? Né? E os Estados Unidos não são, né, um modelo de ação afirmativa para o Brasil. O Brasil é mais parecido com a Índia, com a Nigéria, com a Indonésia, países que também têm ação afirmativa, mas que usam cotas, né, específicas para a população de cada país. Né? E agora, dizer que a política nos Estados Unidos beneficiou principalmente as mulheres negras, que é o que as pessoas falam. Quem se deu melhor aqui com a ação afirmativa foram as mulheres negras, porque elas preenchem 2 vagas, né? Elas são negras e são mulheres, né? Porque com o tempo as mulheres também passaram a ser
beneficiadas por ação afirmativa nos Estados Unidos. Então se fala muito isso até hoje. Mas as mulheres negras foram as menos beneficiadas por ação afirmativa nos Estados Unidos. Então eu pergunto a vocês, quem vocês acham que mais se beneficiou de ação afirmativa nos Estados Unidos? Professor, isso aqui é uma aula agora, né? Não sabiam que ia ter perguntinha? Se não souberem, chutem, que às vezes a gente chuta e vai a gol, né? Então, quem vocês já estou dizendo que não foram as mulheres negras? Quem vocês acham que mais se beneficiou? As mulheres brancas, exatamente. Como é seu nome? Mariana. Mariana acertou. Mulheres brancas. Por quê? Por que as mulheres brancas? Elas são. Porque são mulheres? Guilherme está dizendo que são mulheres, mas as mulheres negras também são mulheres, e elas são as menos beneficiadas. Brancas. Mas ela faz a visão é muito mais assim, do aspecto de serem negras do que o aspecto de serem mulheres. No caso, a mulher branca americana, ela, além pelo fato de ser mulher, e como você falou, relacionamento social, isso dá a possibilidade de uma ascensão maior do que a própria. Você ia falar outra coisa, Mariana? Não. Não, é isso, né? Porque, e isso é uma tese do William Good sobre feminismo, né? Um texto sobre feminismo, nada a ver com racismo, mas eu uso essa tese. Porque quando um grupo no poder é forçado a fazer concessões a outros grupos, ele vai primeiro dar concessões ao grupo que mais se parece com ele. E as mulheres brancas são quem mais se parece com os homens, porque quem está no poder nos Estados Unidos? Os homens brancos. Então, quem mais se parece com eles? As mulheres brancas. Com quem eles têm mais afinidade? Com as mulheres brancas, porque eles têm mãe, talvez irmãs, talvez mulheres, né? E, então, é isso. Mas, até hoje, esse fato é ignorado e a política dos Estados Unidos continua sendo atacada como racismo ao contrário. E por que isso? Porque a ação afirmativa não elimina o racismo. Ele assume outras formas de se manifestar. Então, agora a gente chega ao Brasil, né? Porque, enquanto isso, em 2002, como a Geisa falou, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o UERJ, e a do Norte Fluminense, o UENF, foram as primeiras universidades brasileiras, junto com a Federal da Bahia, a instituírem cotas raciais como critério de admissão dentro de um programa de ação afirmativa, né? Que visava aumentar a representatividade dos afrodescendentes nas instituições de nível superior. E Wagner, o que chegou? Você falou que queria fazer. Continue. E, como a gente sabe, as discussões eram super polarizadas aqui, né? Não sei se vocês se lembram de uma matéria que saiu na Veja em 2006, que dizia que as cotas levariam ao ódio racial. Não, esse é um país pacífico onde não existe racismo e essa política importada está trazendo essa controvérsia toda para cá. Então, isso era uma coisa que os oponentes das cotas falavam, que era alienígena, que era importada, que elas eram frutos de um debate que não houve, né? Isso aí foi uma decisão lá da Assembleia Legislativa, não perguntaram aos professores, não perguntaram a ninguém, então isso está errado. Como eu já falei, que elas são antimeritocráticas, vai entrar gente que não tem nada que está na universidade. E isso criaria um terremoto na maneira como se pensa ao negar a gradação de cor reconhecida desde o começo do século XX. E já os que eram a favor das cotas falavam que elas eram uma forma de reparar a desigualdade racial brasileira, tão acirrada, que se sobrepõe à desigualdade econômica, que elas seriam uma medida temporária, a forma mais expediente de garantir acesso e permanência aos espaços sociais privilegiados no Brasil, né? Universidade como um dos mais privilegiados. E aí, isso eu continuava
Posso dar uma colaboração histórica? Pode dar uma colaboração histórica. Naquela ocasião eu participei muito desse processo, porque na ocasião, na ocasião eu era secretário do governo que criou as cotas. E na realidade, por que o processo de cotas surge no Rio de Janeiro? Surge no governo Antônio Garotinho, a legislação é de 2001, por proposição do Executivo, e surge numa proposta, um dos secretários, era o secretário de Nascimento, que tinha uma tradição, uma história, defesa da igualdade racial. Ao mesmo tempo, nós tínhamos uma vice-governadora que era negra, que era Benedita da Silva, o seu marido também era secretário de esporte, que era o Antônio Pitanga, e tomamos a decisão de fazer. E começamos essa jornada na ocasião. E na ocasião eu fui escolhido como garoto propaganda dessa jornada, por uma razão muito clara. Uma das minhas mães de criação, ela é negra, e eu também tinha estudado na UERJ, durante ter formado na UFRJ, estudado na UERJ, e o garotinho escolhe, olha, pega o Victor, que é lourinho de olho claro, e vai ele debater, para não ficar uma coisa assim muito parcial. E a reação da academia, ela era muito grande. A academia, próprios representantes da UERJ, eles eram contrários à questão das cotas raciais. Então surge, é remetido à LERJ, fazemos um amplo debate e, logicamente, depois é aprovado. E essa legislação, ela foi a original que fez com que uma série de outros estados, inclusive depois da Bahia, o próprio governo federal caminhasse para a cota racial. Então tem um lado aí muito importante, não dá para desconhecer o papel político que o Garotinho na ocasião fez, do Abdias Nascimento, da própria governadora Benedita, do Pitanga, mas surgiu e aquilo ali se desdobrou para diversos outros governos, e essa é um pouquinho da história. Então, vou parabenizar a professora Vânia aí, que eu tenho grande admiração por ela. Obrigada. Nós fomos colegas de escola no Colégio Capitão Lemos Cunha, da quinta, até que série? Oitava, da quinta, oitava série, fomos colegas de tudo. Então, no meio desse debate todo, eu pensei, a gente não escuta as vozes dos próprios alunos cotistas que estavam envolvidos nessa experiência nova. Eles são pioneiros e eu quero ouvir o que eles têm a dizer. Então, eu vi, bom, eles vão se formar, a primeira turma vai se formar em 2006, né? Aí eu fui, concorri, consegui uma licença no trabalho e vim fazer um pós-doutorado na UERJ para estudar essa turma. Uma amostra dessa turma de cotistas resultou nesse livro, né, que a Geisa mencionou, Pioneiros Cotistas da Universidade Brasileira, de 2011, e aí em 2017 eu publiquei uma versão em inglês aumentada, confrontando a ação afirmativa no Brasil, alunos cotistas, universitários cotistas e a busca pela justiça racial, né? E aí, o que eu estudei? Eu estudei, a minha amostra pequena, são 22 alunos, 14 das ciências sociais e 8 da odontologia, porque tão poucos da odontologia, porque eles já estavam se formando, então o horário deles era muito difícil, né? Porque eles estavam fazendo estágio, terminando faculdade, aquela coisa toda, e as entrevistas eu fiz, trajetória educacional levava em média 1 hora, né? Então não dá. E por que odontologia? Porque a gente sabe que odontologia em geral e na UERJ é um curso de elite, de formação de profissionais liberais e uma alta concentração de alunos brancos. Ciências sociais eu tinha, né, uma abertura, por ser cientista social eu mesma, e também porque ciências sociais historicamente já tinham um número maior de negros, de não brancos, e era menos competitiva em relação à relação candidato-vaga, embora a UERJ tenha a maior competitividade na UERJ, no país todo. E fui chegando aos alunos, principalmente por bola de neve, né? Você conhece alguém? E
Então, uma das coisas que eu queria ver era essa ideia de que também circulava, que as cotas seriam desnecessárias porque elas só abrangeriam os negros de classe média e os alunos que estudaram em escola pública de qualidade, né? De segundo e de CAPES, né? E não foi isso, pelo menos não, os alunos que eu estudei, a maioria, a grande maioria, primeira geração de universitários, os pais, tinha pais que não tinham nem terminado o ensino fundamental. Um dos meus entrevistados até tinha um pai que era analfabeto, e moravam na sua maioria na Zona Norte, na Zona Oeste, Baixada Fluminense, Niterói e São Gonçalo, e eram de baixa renda, né? Principalmente entre os alunos de ciências sociais. Em termos das trajetórias educacionais deles, a gente sabe que aqui no Brasil entrar para a faculdade que é cursinho pré-vestibular, né? Quem faz o cursinho tem mais chances de passar. Só que, historicamente, os cursinhos são pagos, e então, dá bolsa, mas nem todo mundo consegue bolsa. E quem consegue bolsa, nem todo mundo consegue bolsa integral. Mas aí, nos anos 80, surgiram aqueles cursinhos comunitários, né, para negros e carentes. O mais famoso são os cursinhos da Educafro, né, fundada pelo Frei Davi. Mas ainda assim, nem todos os alunos que eu entrevistei tiveram acesso a esses cursinhos comunitários, porque mesmo que os cursos fossem grátis, ainda havia necessidade de se pagar passagem de ônibus ou de trem, caso os cursos já fossem distantes de onde eles moravam. Eu vou ler para vocês das entrevistas, por exemplo, a Mônica, 24 anos, era filha de imigrante da Paraíba, o pai dela era pintor de paredes, a sua mãe dona de casa e ex-empregada doméstica. Ela estudou por conta própria porque a fase horrível, as palavras dela, na sua família, e pediu que qualquer acesso a um cursinho fizesse parte do orçamento. Por sua vez, Ana, 26 anos, cotista de Ciências Sociais, me explicou que ela havia tentado o vestibular 2 vezes para ingressar na UERJ. Em ambos os casos, ela estudou sozinha. E o seu comportamento estava diretamente relacionado à falta de recursos da comunidade onde ela morava, que era perto de Madureira, e a sua falta de tempo para se dedicar ao curso, porque ela tinha que trabalhar, né? Então, aqui estamos... Deixa eu ver aqui essa parte. Ela fala, por onde eu moro, não tinha um perto, porque assim, eu moro na favela, é difícil, as pessoas não têm essas coisas. Eu me lembro quando eu estava fazendo segundo grau, que eu fiquei um tempo parada, parei de estudar, aí eu fiz segundo grau já com 20 anos, assim, um pouco antes de entrar para cá, terminei em 2002. Aí que uma professora sugeriu para a gente que tinha um vestibular para pessoas carentes, umas amigas também falaram que estavam fazendo. Uma amiga minha disse, por que você não tenta fazer? A minha filha fez só de curiosidade, para se testar, né? Aí tinha um pessoal fazendo na minha turma. Aí eu fiz, você não fez o vestibular? Perguntei, você não fez o pré-vestibular para carentes? Ela falou, não fiz nenhum, nem para negro, nem para nada. Não fiz nada, fiquei estudando sozinha. Também eu trabalhava, né? Não tinha tempo. Na época eu trabalhava, em 2003 não. Mas aí, em 2003 eu fiz assim, no embalo, né? O pessoal falou. Aí eu fui no embalo, tentei para aqui em ciências contábeis, aí não consegui. Fiquei em matemática, nossa, na próxima prova específica me dei mal, matemática. Então, chegar lá já foi uma dificuldade, né? Uma vez que eles chegaram lá, os alunos de ciências sociais reclamavam do nível das leituras, né? Porque, de repente Platão, né? De repente, os sofistas e pré-socráticos e a complexidade que é, né? E os da odontologia não se sentiam preparados. E os alunos da odontologia ficaram decepcionados porque eles achavam que iam chegar lá e ver dente. E não é assim, né? O primeiro ano é mais
revisão das ciências, né, de biologia, química, mas também tinha aqueles que reclamaram que eu não tive essa matéria no segundo grau, a gente nunca estudou biologia desse jeito, então eles tiveram que correr atrás. Além disso, os alunos de odontologia reclamavam muito da situação financeira, que era difícil, porque o material de odontologia é muito caro e cada aluno tem que ter o seu kit. Havia uma bolsa de R$190 por mês, né, que era dado aos alunos cotistas no primeiro ano. Só que houve um atraso de mais de um semestre no repasse dela, o que privou os alunos de suprirem com regularidade as necessidades básicas de transporte, alimentação e compra de livro, né? Então, por exemplo, um aluno das Ciências Sociais falou: a UERJ não oferece condições para seus alunos carentes. Que não é um termo bom, carente. Os alunos que são de camada popular. A gente aqui não tem bandejão, as nossas bibliotecas são curtas, a bolsa é uma pochete, a bolsa de R$190. É miserável. Um outro falou, João, relembra: acho que a política de reservas de vagas da UERJ só serve para jogar gente aqui dentro. Qualquer política de permanência é praticamente inexistente, principalmente a nossa primeira turma, que só foi receber a bolsa um ano depois. Não existe alojamento, bandejão, creche. E isso levava os alunos, às vezes, a ficarem sem comer, né? Porque eles falavam: tem aquele restaurante, na época ainda tinha um restaurante de R$1 no Maracanã, né, um restaurante popular. Mas se eles fossem até lá, a fila era tão grande que até eles terminarem de comer, eles iam perder a aula. Eles não tinham dinheiro para comer no bandejão todo dia. Uns falaram para mim: bom, ou eu pagava a passagem, ou eu comia. As duas coisas não dava para fazer. E essa aluna usou de um outro recurso, que foi se comportar como se ela ainda fosse aluna de segundo grau para viajar de graça no ônibus. Então, eu vou ler aqui para você, Olivia. Ela fala: o dinheiro da bolsa era o dinheiro da minha passagem. Então, para mim, foi muito difícil. Eu só ganhei a bolsa depois de outubro. Foi muito difícil até outubro. Tive várias brigas lá em casa. Como eu fazia curso de inglês, eu ainda tinha carteirinha. Então, eu dava calote. Eu colocava minha roupa de estudante e entrava pela frente do ônibus. Eu vinha todo dia de jaleco e voltava de jaleco, porque ela tinha feito FAETEC. Só que depois passaram a barrar. Então, teve muitas vezes que eu não vim para a faculdade porque eu não tinha dinheiro, entendeu? E eu vinha de trem, porque eu vinha andando. Eu não moro perto do trem, tem que andar um bom pedaço. Andava para o trem, pegava o trem, depois voltava de trem. Eu andava de noite, era perigoso e tal. Agora, o certo para mim, para não ficar perigoso, é um ônibus e um metrô. Mas aí eu vinha de trem para economizar. E quando não tinha dinheiro, não vinha. Eu perguntei a ela: você faltou muita aula por causa disso? Faltei algumas vezes. Mas aí depois eu tentava, o motorista me barrava, eu ficava chorando. No dia seguinte eu tentava de novo. Botava o jaleco e vinha. Então foi um esforço, né? E aí eu também perguntei aos alunos qual a percepção deles dos professores em relação a eles, né? Como é que era a recepção aqui? Entre os alunos de odontologia, só um fez um comentário negativo sobre a atitude dos professores, mas nos de ciências sociais houve mais depoimentos sobre isso. Uma alegou que uma professora disse em sala que os alunos não sabiam pensar e que o nível de aula caiu por conta dos cotistas. E é interessante falar isso porque a UERJ não diferencia até hoje quem é cotista e quem não é. As pessoas não sabem quem é cotista. Mas os alunos que entraram naquela primeira turma sentiam essa animosidade, né? Essa era a percepção deles. E já em relação à atitude dos alunos, os entrevistados da odontologia foram os que mais sentiram discriminação. Então, vou ler para vocês o tipo de discriminação que eles sentiram. Essa aluna, Alice, que eu chamei de Alice, tudo anônimo, é claro, né? Nós estávamos conversando outro dia que agora se formou a última turma que não tinha cotas, né?
Aí eles fizeram uma blusa, sabe? Escrito assim, os últimos dos moicanos. É tipo assim, os últimos que não eram cotistas. Isso eu achei discriminatório. Até os professores falaram que era contra, sabe? Até um deles, um de cotas, conversou com uma garota. Ele não falou o nome. Ela falou coisas horríveis, que era contra mesmo. Acho que ela que bolou essa blusa. Acho que nem todos os alunos eram tão ridículos assim, sabe? Mas eles concordaram, porque todo mundo usou, né? Eu perguntei a ela se isso a fez se sentir pessoalmente discriminada. E foi aí que ela revelou sua percepção de que o estigma da cor se confunde com o estigma da cota. Não, achei assim, discriminando as pessoas que são cotistas, né? Na minha cara dá pra ver que eu sou cotista, né? Como dá pra ver que você é cotista? Ué, pela minha cor. Não, mas todo negro que estuda aqui é cotista? A maioria. Tem muito poucos assim. Mas também tem os que não são. Então, a atitude dela não é rara, porque teve um outro estudo de um antropólogo italiano, Andrea Ticalo, sobre os alunos cotistas da UERJ, e ele descobriu que vários alunos de classe média e professores presumiam que os alunos negros eram cotistas. O interessante é que eles não pensavam o mesmo dos alunos brancos que eram cotistas, que entraram por cotas para a escola pública. E o outro incidente ocorreu naquela fase em que o rótulo de calouro é mais destacado na vida universitária, né? O trote. Então, essa outra aluna, Helena, falou que me contou sobre como foi o trote delas, né? Para aquela turma. Ela falou, quando a gente chegou aqui, no primeiro período, os alunos na nossa frente que aplicaram o trote na gente, eu vi que teve, assim, eles meio que quiseram fazer um trote muito assim, aí eu falei, humilhante? Humilhante não, assim, bem, como é que eu vou dizer? Não é massacrante, mas uma coisa bem puxada, de ficar horas na rua, se vestir, se pintar. A gente teve que ir para uma praça, tudo em roda, aí eles vinham, tacavam ovo na gente. Foi puxado. E as outras turmas, a gente que aplicou na outra, já foi amenizando. Mas com a nossa turma, foi um senhor trote, foi bem puxado. E foi 2 semanas inteiras assim. Faziam a gente pegar R$50 por dia, eles pegavam dinheiro para fazer chopada. Falei para eles só. Não, a gente participou. A faculdade toda participava, mas a gente que sofreu para fazer chopada. Todo mundo entrava de graça. Mas eu senti que foi um trote muito puxado e teve alguns que jogavam piadinha, sabe? Falei, que tipo de piadinha? Esses calouros têm mais é que sofrer. Passaram do jeito que passaram. Coisas assim. Como se não fosse digno da gente, sabe? E, então, esses tipos de provocações que com o tempo eles viram, foram, desapareceram à medida que eles se entrosaram mais na universidade, essas provocações vão de encontro à postura institucional da UERJ. Como eu falei, a universidade não discrimina, não diferencia oficialmente os alunos cotistas dos universais, mas indivíduos extravasam seus preconceitos tentando forçar uma identificação que eles julgam ser negativa. Você é cotista, você é negro, portanto você é cotista. E, embora esses incidentes tenham sido reportados por uma minoria, sua ocorrência aponta para áreas de tensão no contexto social em que se aplica a política de reservas de vagas, ou seja, o confronto, talvez pela primeira vez no Brasil, com o seu preconceito racial velado e com a falta de oportunidade para os ditos não brancos, por conseguinte. Uma coisa que me interessava também conversar com os alunos era sobre como eles se identificavam racialmente, porque o fato de alguém colocar qual é a sua raça, isso porque as cotas requeriam que as pessoas se identificassem, e era uma autoclassificação, autodefinição, mas isso não quer dizer que o que eles colocaram no papel correspondiam com como eles se sentiam, como eles se viam. Então, eu fui fazendo essas perguntas e eu identifiquei, através das entrevistas, quatro identidades.
identidade racial negra, parda, o que eu chamei de incerta, e branca. Branca foram só dois casos, né, minoria. E como é que eles definiam essa identidade racial negra? A maioria eram alunos de ciências sociais que se identificaram como negros e eles fizeram isso principalmente por fenótipo, né, pela maneira como se achavam. Eu nunca pensei diferente de mim, eu sou negra, né, as pessoas dizem que eu sou negra, me vejo como negra. Mas outros casos, em falando da identidade racial, as pessoas começaram a falar como elas eram tratadas, né? Então tem o caso aqui da Dandara, que ilustrou as situações negativas a que ela tinha sido submetida ao longo da vida, não na faculdade, mas ao longo da vida, como é difícil o processo de se admitir como negra. Então ela diz, tentaram falar, quando eu era chamada de macaca, quando eu era inferiorizada, porque o meu cabelo é o mais crespo possível. É aquele que você faz e vira logo drag. Porque está esticado aqui. Está esticado? Porque eu fiz coque e soltei, entendeu? Mas ele molhou, ele vai encolher, enfim. Eu perguntei a ela, quando você foi chamada de macaca? A vida toda na escola. Nem gostava de ir para a escola. Uma vez eu me lembro que um menino falou assim, já no segundo grau, na aula de química, para você falar comigo, você tem que, no mínimo, passar farinha no corpo. Eu era chamada de Cafu, de Azul, de Benedita. Eu lembro que... Lembra aquela moda da tiarazinha que a Benedita usava, 2 tiaras assim? Aí nessa época meu pai morreu, eu tinha 7 anos. Meu pai não deixava alisar o cabelo. Então eu tinha o cabelo trançado, com trancinha solta até aqui. Saía na rua, me chamavam de Medusa. Uma outra falou que esse processo é tão doloroso que ela até, assim, passou a negar, né, a sua identidade. Essa é uma menina do Sul, né, do Rio Grande do Sul, e ela diz, depois que eu comecei a namorar um rapaz que é negro, né, a família dele também, então eles lá tinham uma coisa muito legal, porque ela nem se via como negra, né, ela ignorava isso. Eles tinham uma coisa muito legal de, sabe, ser vaidoso, de cuidar do cabelo, mas tudo dentro da nossa possibilidade, né? Fazer trança, botar um gorro, botar essa faixinha aqui que você está vendo, né? Então eu achei aquilo legal. E ele falava para mim, nossa, você é muito bonita, você tem um sorriso bonito. E aquilo para mim, sabe, foi fazendo um trabalho de autoestima. E eu fui melhorando muito. Hoje eu sou alegre, eu gosto de mim, eu me vejo enquanto negra, sabe? Eu me olho no espelho, eu gosto de me pintar, eu gosto do meu sorriso, eu gosto dos meus dentes. E no Sul não tinha nada disso, porque lá a colonização é totalmente alemã. Você tem ainda aquelas fazendas que um pai deixou para o filho, que deixou para o outro, e no local eles falam alemão mesmo. Tanto que você encontra com alguém na rua, eles falam assim, é negra, mas até que está arrumadinha. Então, essa realidade, né, a identidade racial negra e a identidade racial parda foi muito mais complicada, porque isso eram 5 dos 22, 4 dos quais estudavam odontologia. Aí eu perguntava para eles, como é que você se vê? Né? Eu sou parda. O que quer dizer parda para você? Parda podia ser mestiça, como a maioria dos brasileiros. Então eu acho que parda passou a substituir mulata, né? Porque mulato caiu de desuso. A parda quer dizer assim, morena. Uma cor meio termo, entre branco e negro. Parda também podia ser pálida. Estou precisando pegar uma cor. Eu estou parda. Mas também significava ancestralidade, né? E aí que entra essa coisa do brasileiro, né? Eu vou fazer um parênteses. O termo afrodescendente, né? Se a gente identificar, né, usar a categoria afrodescendente, praticamente todo brasileiro é afrodescendente, né? Porque mais de 80% da população dita branca brasileira
tinha uma vovó ou mais que era negra, né? A gente sabe isso pelo DNA mitocondrial. Então, eu estou falando isso porque ultimamente, né, apareceu no vídeo o caso do rapaz que se pintou de preto para usar cotas. Ele falou, não, mas minha avó, sei lá quem, era negro. Essa é a realidade brasileira. Agora, ser afrodescendente não quer dizer que a pessoa tenha a pele escura. E no Brasil, como o movimento negro diz, né, não sabe quem é negro? Pergunta à polícia, né? As cores mais escuras. E as pessoas de cor mais escura é que são as mais discriminadas, né? Então, quando as pessoas começaram a falar em ancestralidade, eu fiquei interessada, né? Então, eu tenho aqui a Sandra, né? Segundo ela, a mãe dela é branca, o pai é meio pardo, mas logo depois ela diz que a avó materna é negra e o avô é branco. Aí, né, eu perguntei, como é que a sua mãe pode ser branca se a própria mãe dela é negra? E ela me explica, é porque ela puxou o meu avô. Assim, na aparência ela é branca, mas no sangue. Aí ela acrescenta que o pai saiu mais pardo, mas as minhas tias, tem umas que são negras mesmo, tem umas que são mais pardas. Assim, sarará, como o pessoal fala. E, por fim, ela diz que o próprio irmão dela nasceu assim, bem claro, de cabelo preto, mas agora ele está um negão mesmo. Nasceu, e se nasceu a criança branca, na certidão de nascimento, hoje em dia uma criança negra, vão falar, que é isso? Trocaram? Quer dizer, esse termo pardo se restringe à cor, mas também pode revelar uma ancestralidade negra, uma maneira de se lidar com isso, né? E aqueles que falaram, eu estou meio confuso, que eu chamei de incerta, por que eles se sentiam confusos? Eles, mais do que os outros, demonstraram como a identidade racial e a classificação racial no Brasil é contextual, né? Ou seja, pode depender de como o sujeito se compara a outros num determinado ambiente. Então, por exemplo, o Luiz, que foi o melhor aluno da turma, né, de Ciências Sociais, diz, eu, por exemplo, ele se dizia racialmente, às vezes ele se achava indígena, porque essa é a sua linhagem por parte de pai, a mãe dele é branca, mas com muitos irmãos negros. Então, ele diz, eu, por exemplo, se eu estou num ambiente de maioria branca, eu verifico que tem poucas pessoas negras, é mais fácil me identificar, obviamente, pelo tom da minha pele com as outras pessoas negras do ambiente. Costumo brincar com um amigo que eu tenho, quando a pessoa sai para algum lugar assim, na noite e tal, que tem muitas pessoas brancas, eu costumo falar, tá vendo? Eu sou o único negro aqui. Então, isso é uma coisa que nos Estados Unidos acontece entre os latinos, mas não entre os negros, né? Mas os latinos fazem isso também, depende. E pode ser também por estudarem antropologia. Os alunos que estudaram antropologia começaram a ver, peraí, biologicamente raça não existe, é um conceito social, né? E antropológico. E então eu achava que eu era branco, mas mas eu tenho parentes que não são brancos. Então não é tão simples assim. Então eles mudaram a identidade, vários deles mudaram. Eu me considerava branco, hoje em dia eu acho que eu sou pardo. Hoje em dia eu definitivamente não mais branco, né? E não era uma questão de fraude, eles já estavam dentro da universidade. Era uma questão de, não vou parar para pensar, né? Sempre fui tratada de um jeito, mas... E uma outra maneira para a pessoa se sentir incerta pode ter a ver com o próprio racismo, né? Então tinha essa aluna que se achava branca, a princípio. Mas aí depois ela... porque ela... Um parente dela, um primo, veio visitar de Salvador e ela levou o primo para passear no calçadão de Copacabana. E o primo, ela falou, meu primo é indiscutivelmente negro. Ele é negro mesmo, ele é baiano, veio para o Rio passear e tal, e eu fui levar ele para Copacabana. Todo turista tem que passar por Copacabana. Aí a gente estava andando pela areia e ele estava muito à vontade de bermuda, sem camisa e tal, e eu estava com uma jardineira.
A gente estava passando e tinha um turista sentado na cadeira, tomando o solzinho dele, e ninguém mais à volta. Não tinha segurança, não tinha nada. Quando a gente passou na frente dele, 2 seguranças desceram e ficaram do lado do calçadão. Eu perguntei, por que você acha que isso aconteceu? Aí eu olhei assim, bom, vou fingir que não estou vendo isso. E a gente continuou passeando normal. Mas com certeza era pelo jeito que a gente estava vestido e pela cor também, com certeza. Eu não tinha outra explicação. Isso você já tinha entrado aqui? Já tinha entrado. Aí eu fui perceber, porque isso estava acontecendo. E você ainda estava namorando o seu ex-namorado, porque ela tinha um namorado cujos pais eram um espanhol, outro português, que olhavam para ela e faziam piadinhas. Ela falou, isso, eu estava. E aí eu comecei a ligar as coisas, unir os pontinhos. Mas aí, então ela começou a se achar parda. Mas aí, um aluno, que ela falou, militante do movimento negro, chamou-a de vendida, porque você tem que se assumir de um lado, e ela também rejeitava isso, né? Ou você é uma coisa ou é outra. Ela falou, isso é coisa dos Estados Unidos, isso não é de Brasil, né? E é verdade, no Brasil, historicamente, as pessoas, existe um âmbito de classificações, né? Então, a indecisão dela não é apenas uma questão de confusão, mas uma resistência à radicalização que também começou a acontecer, né, nessa época. Você tem que se ver negra, né? Vendo raça como uma coisa essencialista. Enfim, surpreendentemente para mim, nem todos os alunos, assim, em geral eles eram a favor de cotas, mas eles eram mais a favor de cotas para alunos egressos de escola pública do que para cotas raciais. Então, eu achei aquilo que, embora minha amostra tenha sido muito pequena, isso refletia a opinião geral dos brasileiros, né? Se perguntam, é a favor de cotas para a escola pública, um número de que concordam é maior do que para negros e também para... eles eram mais também a favor de indígenas, mas cotas para indígenas, mas cadê os indígenas aqui no Rio de Janeiro, né? Talvez no norte isso seja mais significativo. E então, para fazer um balanço geral da política de cotas universitárias, funcionou, né? Porque, no caso da UERJ, em geral, o desempenho cumulativo dos alunos cotistas foi digno de nota, baseado em dados que a UERJ liberou em 2007. Entre 2003 e o segundo semestre de 2006, o CR, né, Coeficiente de Rendimento Médio, o CR médio dos integrantes, dos ingressantes alunos cotistas, superou o CR médio total em 48, e um grande número dos 48 cursos com regime de crédito. E o melhor desempenho foi dos cotistas egressos de escolas públicas, cujos CR médios foram maiores em 75% de todos os cursos, e os alunos que entraram por cotas para deficientes físicos ou indígenas, que tinham o menor contingente de alunos cotistas, obtiveram um CR médio maior que a média total em 10 dos cursos. Os cotistas negros tiveram um desempenho melhor que a média em 29 dos cursos, 60%, e em certos casos, como a ciências contábeis, filosofia e psicologia, os alunos de todas as categorias de cotas superaram o CR médio, deixando a média dos alunos universais para trás. E já os alunos universais superaram o CR médio em 17 dos cursos, principalmente Direito, Engenharia e Engenharia Química, que são os cursos que se incluem nos de maior prestígio acadêmico, né? Então, as cotas na UERJ resultaram no aumento do contingente negro e cursos de elite. Isso também aconteceu no resto do país. As taxas de evasão e de reprovação dos cotistas são menores na UERJ e no resto do país do que as taxas de evasão dos alunos universais. Aí, como é que se explica isso, né? O reitor da UERJ, Ricardo Vieira Alves,
disse uma vez: o estudante cotista agarra essa oportunidade como a única na vida. Ele não quer perder essa chance. Por isso ele estuda, se esforça, supera as dificuldades, se mantém na universidade e conclui mais que os outros. Ele encara o sistema universitário de uma maneira completamente diferente da juventude de classe média, acostumada a entrar no ensino superior. Isso foi confirmado por um professor de Direito que eu entrevistei uma vez, da UERJ, né? Ele fala: a primeira turma de cotistas mudou o perfil da faculdade de Direito. Todos os meus alunos até então viviam na Zona Sul, todos tinham carro, todos falavam inglês e francês e tinham viajado pelo mundo. Meus alunos cotistas moram na Zona Norte, na Zona Oeste e na Baixada Fluminense. Eles moram longe, então é difícil marcar reunião, até porque alguns dos lugares onde eles moram são perigosos. Aqueles que moram na Zona Sul moram em prédios bem modestos. Uma é filha de empregada doméstica. E aí ele falou que, continua, eles são menos preparados academicamente, eles têm dificuldades com a escrita, dificuldade para acompanhar minhas aulas. Eles também são menos informados porque eles leem menos. Por outro lado, eles são muito mais motivados, isso é muito claro. Os outros não cotistas, eu tinha a impressão de que eles achavam tudo natural. Os cotistas são bem muito mais curiosos e por isso eles despertam o seu interesse deles. Então, eu acredito que isso seja, né, digno de nota. E em 2011, os formados em Direito pela UERJ obtiveram o maior índice de aprovação no exame da OAB, o que põe por terra a certeza que havia, né, na época da implantação, de que as cotas levariam ao declínio baixariam o nível do ensino superior. Entre os meus próprios entrevistados, eu conversei com eles em anos seguintes e os dentistas, né, já tinham se formado, ou estavam com suas próprias clínicas, estavam clinicando, ou fazendo pós, ou ambos. Os de ciências sociais estavam fazendo prova para concurso de mestrado, doutorado, e hoje em dia, pelo menos 4 que eu sei, terminaram o doutorado, são professores universitários. E quando assim, eles vão ser discriminados que eram cotistas, nenhum deles viu isso, até porque o diploma não diz, né? Cotista formado em odontologia. Não tem isso, então eles não. Então, uma nota final para abrir para o debate. A gente sabe que o racismo continua a existir no Brasil, né? Vira e mexe, tem casos, nesses casos de qualquer coisinha, volta para a senzala, continuar a chamar de macaco. E o pior, dá tiro indiscriminadamente. O Brasil é o país que mais mata negros no mundo. E, então, isso tudo continua a ser comum aqui. As cotas não eliminam o racismo, até porque em nenhum país do mundo a maioria da população faz faculdade, né? Todos os países é um número menor, né, relativamente. E, então, quanto ao racismo, é preciso acabar com a diferença legal entre injúria racial e crime de racismo. O Conselho Nacional de Justiça define injúria racial como ofender a honra de alguém usando elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem, enquanto que crime de racismo abrange uma coletividade indeterminada de indivíduos discriminando a integridade de uma raça inteira. Sociologicamente, essa distinção não faz muito sentido, porque ofender a raça de alguém com palavras é uma ação e, portanto, é um comportamento discriminatório que se qualifica de racismo. Além disso, é difícil provar legalmente que um indivíduo discriminou uma coletividade inteira, porque isso implica a intenção, né? Como é que a gente vai provar que a pessoa teve a intenção de discriminar milhões de pessoas? Não é à toa que são tão poucos casos de ofensas raciais que são considerados crimes de racismo e tão poucos resultam em condenações. As cotas são as políticas de compensação mais baratas que existem, né? Simplesmente abrem vagas. O ensino superior precisa continuar a ser apoiado, né? Ultimamente ele está sendo
rechaçado, mas isso não é suficiente, já que a maioria da população não vai à universidade, como já falei. Uma atenção maior aos níveis pré-universitários é fundamental, né? Do primário, segundo grau, para que mais brasileiros tenham acesso a uma qualidade de vida maior, à universidade, se assim desejarem, e para que a sociedade como um todo se beneficie dos resultados. Obrigada. Fica aí. A ideia agora é justamente a gente abrir para as perguntas, né? E já tem uma primeira aqui. Quem vai contar? Você vai contar? Quem vai contar? Vou arriscar ser a primeira. Queria agradecer a palestra, muito interessante. Eu sou Rosana Glatt, diretora da Faculdade de Educação da UERJ. Eu tenho primeiro uma pergunta sobre a primeira parte da sua palestra, depois alguns comentários sobre a segunda. Minha pergunta é, quando você estava falando sobre que nos Estados Unidos não há cotas, aliás, eu sempre achei que tinha cotas, depois você falou em vagas. Se você podia depois explicar um pouquinho. Sobre as cotas na universidade, de fato, eu tive a oportunidade, a primeira vez que eu fui diretora da faculdade foi quando foi implantado o sistema de cotas. De fato, houve uma resistência grande na universidade. Agora, grande parte dessa resistência foi porque a universidade não foi chamada para discutir. Aquilo caiu na cabeça, ninguém nem sabia como implementar. E claro que tinha esse mito que depois todas as pesquisas mostraram de que, de fato, não baixou o nível acadêmico, muito pelo contrário, né? Hoje nós evoluímos muito. Logo, se não me engano, agora se foi a primeira ou segunda turma de cotas, começou aquele escândalo na mídia, né? De pessoas ricas. Eu me lembro de uma foto que saiu de umas meninas lá desse curso vestibular caríssimo, porque se tornava negra, mas eram pessoas de classe alta. E passou a figurar, e eu acho que grande parte da população não sabe disso, daí um pouco do preconceito que nesse tem, que existe um fator econômico. Não basta ser negro ou deficiente ou índio, né? Você tem que ter uma renda familiar baixa, né? Então, isso, de fato, isso foi o que democratizou, eu diria, a universidade, mais até do que a cor da cota, né? E muitas coisas já avançaram desde a sua pesquisa. Seria até interessante, eu estava conversando com o senhor André, também aqui da UERJ, do Colégio de Aplicação. Nós temos cotas hoje no Colégio de Aplicação também, né? Porque era outra questão, que as escolas públicas, que eu acho que entravam, era CAP, IP2, né? E hoje já existe esse sistema de cotas também na escola básica. E algumas coisas nós conseguimos melhorar. A Bolsa Permanência hoje é R$500, é um pouco maior do que as outras bolsas que nós temos de pesquisa, extensão, né, de monitoria, e hoje, de alguns anos para trás, foi permitido aos alunos cotistas, que chama Bolsa Permanência, né, que vem do governo do Estado, foi permitido para eles poderem acumular, porque se o aluno recebia a Bolsa Permanência, ele não podia ser uma bolsa de iniciação científica, por exemplo, né? Então, já temos o bandejão, embora não em todos os campos, né? E eu acho assim que o que de fato o Rio Card também, ele já tem os alunos que recebem Bolsa Permanência, recebem o Rio Card, e é claro que não é as cotas que acabam com racismo, nem no ensino superior, nem em outras áreas da sociedade, mas definitivamente democratizou a nossa universidade, mudou a configuração da UERJ hoje do que era há 30 anos atrás, quando eu entrei. Não, o que aconteceu? Tá com som? Ah, tá. Não, então vou falar do primeiro, do último, depois eu falo do primeiro. Não, com certeza. E o que você falou dá mais mérito ainda essa primeira turma, porque as dificuldades que eles superaram, né, hoje em dia nem existem mais.
sobre as vagas nos Estados Unidos. São vagas, mas não são cotas, porque cota é um número específico, é uma porcentagem. Isso é inconstitucional nos Estados Unidos. No Brasil não é, mas lá é. Então, a maneira como cada universidade está livre para decidir que vagas reservar para que grupos, mas não é um número específico. Mas existem reservas de vagas, mas não são cotas. E como é que são essas reservas de vagas? Assim, por exemplo, a ação afirmativa nos Estados Unidos está cada vez mais... tem a ver com diversidade. As pessoas são a favor da diversidade, mas são contra políticas específicas para minorias, principalmente para negros. Então, uma universidade no meio oeste pode falar: a maioria do nosso corpo discente é do meio oeste, nós queremos diversificar a nossa população, então vamos dar mais pontos para quem vier do faroeste, para quem vier da Califórnia. Ou então, ou latino. Agora, um estado de maioria latina, se a universidade tiver maioria latina, nós não temos um número suficiente de tal. Então, a gente vai dar mais pontos para essas pessoas. Mas isso é diferente de dizer, mas 20% das vagas vão ser para pessoas, tá vendo? E isso do racismo eu quis falar porque nos Estados Unidos, desde a eleição do Obama, né, que foram 8 anos, as pessoas passaram a falar que não tinha mais racismo nos Estados Unidos. Você vê como os Estados Unidos e o Brasil, né, fazem isso, né, que é uma coisa que eu trato no meu livro em inglês. Falei, não, tem que acabar com as cotas, olha eu já, tem que acabar com a ação afirmativa nos Estados Unidos, porque não existe racismo. Olha só, agora tem até presidente negro. E aí a gente pensa, a população negra americana é menos de 12%. Então é óbvio que para um homem negro ser eleito presidente, ele tem que ter sido eleito pelos brancos, que são a maioria, e pelos latinos, que são o dobro da população negra. Mas isso não quer dizer que o racismo tenha acabado, né? Porque quantos Obamas existem? E aí, então, por isso que eu quis falar sobre isso, porque agora eles chamaram de colorblind racism, né? Um racismo. Não, nós não somos, é a mesma coisa que não existe mais racismo. E aí foram 8 anos e ele mesmo falou que ele se beneficiou de cotas. Michelle Obama se beneficiou de cotas, mas ele dizia que as filhas não deveriam se beneficiar porque elas não precisavam. Mas ele se beneficiou e ela também. E hoje em dia isso também já está, não se fala mais que não existe racismo nos Estados Unidos, que a gente agora... As pessoas que falavam, não é tão simples assim, né? Mas foi por isso que eu quis falar, já que as pessoas ficam usando os Estados Unidos como modelo, né? Isso aconteceu lá, estou dizendo. Bom dia, queria agradecer muito, né? Adorei sua palestra, parabéns. Meu nome é Vânia também, de coincidência, né? Contei. E eu trabalho na UESO, de graduação, então eu lido na UESO diretamente com esses assuntos, né? Depois eu até gostaria de conversar pessoalmente algumas questões, fazer um convite também, mas enfim, eu queria falar, são dois tópicos. Primeiro que nós, da UESO, né, em particular eu e a vice-reitora da UESO, assim como a pró-reitora de graduação da UERJ, né, a Tânia, e outros representantes, né, da UENF, de outras instituições de ensino superior e a Educaf, enfim, nós formamos uma comissão junto com a PGE, a Procuradoria-Geral do Estado, que formou um relatório que serviu de base para a prorrogação da lei de cotas, que a lei de cotas ela ia expirar, né, agora em 2018, e ela foi prorrogada, e esse relatório serviu de base. E nesse relatório existiam alguns dados, entre eles que em todas as instituições, então eu achei interessante colocar isso,
que em todas as instituições o desempenho dos alunos cotistas era equivalente ou superior aos não cotistas. Isso assim, em média, né? E também a retenção, né? O que foi entendido, né? Que por razões óbvias, né? Que os alunos tinham bolsa, eles estavam estimulados, era uma oportunidade de vida. Na maioria das vezes, isso é muito claro na UESO, era a primeira pessoa da família que estava estudando, né? Então era algo assim que, poxa, oportunidade de vida. E a retenção, então, em todas as instituições, né, que estavam presentes, pelo menos nesse dia que a gente falou sobre isso, que foi aquele encontro, a retenção era maior, né? Então, quer dizer, eu acho que isso é muito interessante, porque é algo que se reproduz, não é? Por causa das cotas, né? Outra coisa que eu quero colocar é o seguinte, com relação à cota para negro, que aqui no Rio de Janeiro, aliás, isso é importante colocar que a cota para negro aqui no Rio de Janeiro, a cota, aliás, aqui no Rio de Janeiro, é sempre para os sociocarentes, né? Para aqueles que têm carência socioeconômica. Porque o pessoal fala muitas vezes, isso no caso da lei de cotas do Estado do Rio. Isso, muitas vezes o pessoal coloca assim, eu quero ir para negro. O pessoal fala assim, gente, mas é para negro e pobre, entendeu? E aqui no Rio de Janeiro, quer dizer, aqui no Rio de Janeiro, né, vou falar aqui no Rio, porque a gente está falando dessa lei, mas a gente poderia estar falando do Brasil. A maioria, que você olha assim, no entorno, dependendo do ambiente, né, mas vamos dizer que a gente está olhando no entorno e eu não estou num bar, né, super legal da Zona Sul, eu vou ver que a maioria é não negra. Aliás, desculpa, o contrário, né? É negra ou não branca, né? Então, e essa maioria, ela, na verdade, ela mora pior, ela morre mais, né? De forma violenta, especialmente, mas ela fica mais doente, ela estuda menos, ela trabalha ganhando menos. Então, isso tudo justifica, gente, justifica sim que a cota é para aqueles que são duros, né? São os carentes, mas a maior parte desses é formado pelo pessoal que é negro, né? Então, essa que é a questão, entendeu? A gente, além da gente encontrar, talvez não no ambiente que esteja frequentando, na maioria das vezes, o fato da maioria que está nessa condição ser negra, né? Isso já serve como uma justificativa muito importante. Eu vou dar aqui um exemplo. Eu achei muito legal quando ela falou assim que, olha, isso precisa ser estendido para além da universidade. Isso é fundamental dessa iniciativa, por exemplo, da UERJ, do Colégio de Aplicação. O Peito Segundo, se eu não me engano, também está com essa política de cotas. Isso é muito importante ser iniciado antes, né, da universidade. Vou dar aqui um exemplo que aconteceu comigo. Mas uma cota, não foi cota, foi vaquinha de namorado da minha mãe, meu avô, tio, essas coisas assim, mas que possibilitou um pré-vestibular muito bom e então a aprovação em uma universidade muito boa e que simplesmente mudou todo o meu histórico de vida. Eu sei disso, eu tenho segurança sobre isso diante de outros relatos da minha família mesmo, né? Então, isso é muito importante, não é? Só complementando essa coisa do que a gente vê do lado, né? Hábito de vida, né? Uma vez por mês saio com meu marido, coisa e tal, passo sábado, que de manhã à tarde, que é o horário de cuidadora da minha mãe, que dá para fazer isso, e a gente, vamos no bar tal, depois vamos no cinema tal, não sei o que, não sei o que lá. E eu, ultimamente, talvez em função da profissão, eu tenho observado isso. Eu olho no entorno e vejo, caramba, eu sou a única negra. Entendeu? Que foi o que aconteceu justamente antes de ontem, sábado. Eu sou a única aqui. Ou então, tem eu e mais aquele ali. Tem eu, tem o garçom, tem o cara que está pendurado na escada, né? Que a gente foi tomar um cafezinho na travessa. Tem o cara que está pendurado na escada ali, colocando os livros. Mas, enfim, ou seja, a oportunidade
é muito importante. Vamos refletir sobre isso, né? Isso não pode ser colocado em questão, né, a retirada, enfim, dessa oportunidade, tá? E muito obrigada mesmo, tá bom? Alô, bem, professora, até para ano passado eu era o secretário de Educação ainda. Então, quando nós tivemos a primeira legislação, que ela vem de 2001, teve uma renovação no governo Cabral, e depois teríamos os 10 anos que iriam ser publicados. E, na ocasião, até chamei a professora Vânia, falei, Vânia, eu vou provocar o governador Pezão, porque não se falava, né? As pessoas tinham esquecido que tínhamos que renovar. Chamei a professora Vânia, fizemos lá até uma reunião, fiz uma exposição de motivos como secretário de Educação para a Procuradoria-Geral do Estado, o que gerou a proposta da renovação do plano de lei, que foi aprovada, que uma série de entidades, o Vitor Wilson participou, a celebrarem essa complementação da exposição de motivos, para que tivesse uma renovação mais de 10 anos, o que inclusive está tendo até uma grande discussão nesse momento, mas isso é até importante no aspecto. O que você colocou talvez é um aspecto muito importante. As pessoas não sabem que a lei do Rio de Janeiro ela é diferenciada de outras leis, inclusive como reserva de vaga do Enem. A reserva de vaga do Enem ela era basicamente, ela tem para oriundo da escola pública, tem oriundo de questão social e tem oriundo da questão racial. A nossa aqui há um cruzamento da questão racial com a questão social, o que torna ela possivelmente mais justa. O que é muito importante a gente definir nessa nova lei, e acho por isso que o debate da professora Vânia é interessante, é que essa nova lei também estabelece que as instituições de ensino superior têm que criar mecanismos de avaliação. Talvez o que a gente tenha falhado muito nesses últimos anos, e que está gerando essa discussão sobre a questão de manter ou não manter as cotas, até um pouco de preconceito que existia na ocasião da celebração de cotas, é que nós não soubemos avaliar adequadamente o retorno das cotas. Nós temos uma avaliação principalmente qualitativa, temos estudos assim da professora Vânia, que falou que tem um professor italiano, mas temos muito poucos estudos de como aquilo trouxe melhorias para a sociedade, até para justificar uma futura renovação ou não, ou aperfeiçoamento. Talvez esse seja um grande desafio dos segmentos acadêmicos. Ao UERJ, ao ESO, ao ENF, as FATECs, porque isso aqui, as cotas também se aplicaram para o acesso ao ensino médio estadual, elas desenvolverem melhores mecanismos que a gente possa, com uma maior acurácia, definir por que as cotas foram positivas. Se foram positivas, para mim é claro, mas a gente não deu um sentido muito científico a ela ainda, entendeu? A própria opinião, o próprio trabalho da professora Vânia é um trabalho bastante qualitativo, e é claro que era qualitativo, porque era a primeira avaliação numa primeira rodada, mas nós temos que medir melhor isso. Nós temos que medir, acho que esse é um desafio. Eu outro dia fiquei bastante emocionado, porque eu fiz engenharia, além de estudar na UERJ, onde eu fiz administração, mas eu fiz engenharia no Fundão. E no dia da matrícula do meu filho, ele não pôde ir, eu fui fazer a matrícula dele com procuração. Na minha turma, na engenharia no Fundão, formei na década de 80, não tinha um preto, não tinha um. E quando eu fui ver na matrícula, lotado de moreninho, eu até me emocionei, porque lotado. A engenharia no Fundão não tinha um, era raro. Moreninho, mesmo assim, o pessoal ainda fazia bullying. E hoje, a gente vê que, de alguma maneira, as cotas estão resgatando até um pouco da história da engenharia, porque o patrono da engenharia brasileira é negro, são os irmãos Rebouças. Então, isso é um detalhe muito interessante e, de alguma maneira, a gente tem que medir melhor isso na universidade. Eu sinto muita falta desse resultado em números. Não sei se a Vânia tem a mesma opinião. Não, eu acho que, né, eu sou socióloga. No meu estudo, eu sabia que a amostra era pequena, então eu procurei ver resultados de outras universidades, da UERJ como um todo, como eu apresentei aqui, e de outras universidades. Na versão
de 2017 já tinha muitos outros resultados, porque, né, muitas mais universidades têm cota agora, então já tem dados, mas realmente, para saber o impacto, o impacto geral, é necessário fazer um estudo, né, de uma amostra maior, representativa, né, estatisticamente representativa, do país como um todo, né? Porque aí fica mais fácil avaliar, até para ver isso que foi feito nos Estados Unidos. Aumentou a classe média? Em quanto? Classe média negra? Em quantos por cento? Em que profissões dessas pessoas que hoje são classe média estão localizadas? Porque nos Estados Unidos aumentou a classe média, mas quais são as profissões com maior número de negros nos Estados Unidos? Não é direito nem é medicina, é serviço social, pedagogia, qual é o outro? São profissões que são mais ligadas à mulher e que têm menos prestígio, que de maior prestígio é medicina, né? Depois, em segundo lugar, direito. Então, isso também é interessante ver, né? Entraram mais, em que áreas, como é que está sendo o retorno? Só para corroborar essa questão da análise, semana passada eu compartilhei aquelas lembranças do Facebook, né? E aí, numa palestra que rolou em 2013, o presidente da Fundação da Agricultura Sustentável, Fernando Penteado Cardoso Filho, falava, né? O Brasil é um país em que as pessoas acham muito, observam pouco e não medem quase nada. 6 anos atrás, isso ainda não mudou muito. Mas, assim, é um tema recorrente da gestão pública hoje, a questão da avaliação de resultado, a medição, você saber o que está acontecendo a partir das ações. Até porque é tão difícil, né, definir, trabalhar para a população, você precisa saber de que maneira, onde a gestão está chegando, o que precisa ser feito. Então, é um tema aí para muitos outros debates. A gente está com um tempo bem curtinho, porque a Vânia vai sair daqui para uma outra atividade também no fórum. Já vou até fazer aqui um spoiler. A gente vai gravar um programa Rio Informa, que é um programa do fórum que vai ao ar na TV Alete às 22 horas. E aí minha janela de estúdio é grudada com o tempo que a gente tem aqui. Então, a gente tem mais uma ou duas perguntas no máximo para depois a gente poder recorrer. A gente vai deixar disponível, porque está gravado, essa palestra está sendo exibida ao vivo no Facebook. Depois a gente vai deixar disponível também no YouTube e disparar para todos vocês, para vocês ficarem com as informações e poderem também repercutir. Tudo bom, professora? Sou Mariana, sou advogada. Não sei muito dessa área de educação, mas acho que o que você falou sobre as cotas que não extinguem o racismo é muito evidente para a gente. Eu queria entender de você como socióloga, porque essa é uma opinião minha, que a gente, no nosso movimento negro aqui no Brasil, a gente tem muita questão também, uma parte muito radical. E eu fico às vezes me questionando como fazemos para diminuir esse racismo, incluindo na discussão outras pessoas que às vezes também não são negras e precisam estar informadas, precisam saber o seu lugar na sociedade, seus lugares de privilégio. Como que nós fazemos isso, se queremos uma sociedade mais justa, menos racista? Eu sei que é difícil, praticamente impossível de conseguirmos 100% de êxito nisso, mas assim, eu acredito que os movimentos possam ser mais inclusivos. Eu queria saber também como que funciona, se hoje ainda tem esses movimentos nos Estados Unidos, já que lá é minoria. Eu não sei se os negros lá em sua maioria são pobres, que nem aqui, acredito que não, mas eu acho que é isso. Aqui eu penso que a gente poderia fazer um movimento, uma roda de conversa sempre, informar as pessoas desse lugar de privilégio, enfim, queria a sua opinião. Obrigada. Bom, existe uma diferença, né, entre o Brasil e os Estados Unidos. Como eu falei antes, a população negra americana é numericamente pequena, menos de 12%.
A do Brasil é maior, inclusive aumentou depois da instituição de cotas, mais brasileiros se viram negros. Né? Isso é um dado. Um outro dado é que, talvez por eles serem de minoria, nos Estados Unidos as organizações de combate ao racismo, historicamente, eram interraciais. Né? A NAACP, Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor, foi fundada na virada do século XIX para o XX, foi fundada pelo W.B. Du Bois e Ida B. Wells, que eram negros, mas tinha muitos brancos, brancos protestantes, brancos judeus, brancos católicos, porque isso que você está falando, né, de ser mais inclusivo, eu acho que no fundo, a gente tem que levar para a nossa condição de ser humano, né? O ser humano, assim, quem sofreu mais? Eu evito essas perguntinhas porque né, a história humana é cheia de sofrimentos. Então, eu acho que uma maneira de congregar pessoas que não sejam negras, mas que são simpatizantes e que são realmente, não só tolerantes, mas que realmente procuram mudar a situação, é apontar para isso. Então, o que na história desses grupos, né, onde houve opressão, como é que vai melhorar para todo mundo se o racismo diminuir? Porque vai demorar, vai melhorar para todo mundo, né? Não só socialmente, mas psicologicamente também, né? Porque eu acho que é melhor viver com menos tensão do que com mais tensão. Eu acho que isso é uma forma. Agora, eu também acho que, se a gente olha para os movimentos sociais, não só no Brasil, nos Estados Unidos, a gente encontra uma época que tem um radicalismo, né? Que eu acho que o movimento precisa para se identificar, para delimitar as necessidades. Mas eu acho que é isso, sabe? De ver os pontos em comum, né? Vânia, bom dia. Primeiramente, agradecer pela oportunidade de nós estarmos aqui. Realmente é um privilégio para nós. Gostaria de saber a sua opinião sobre a questão realmente das cotas. Qual é a sua opinião? Eu cheguei depois, com bastante clareza, a respeito das cotas. Qual é a sua visão em relação a isso? Eu sou um líder comunitário também, onde eu desenvolvo trabalhos sociais na área do esporte, lá na comunidade onde eu moro, e aqui deu para a gente ter uma visão muito ampla e muito interessante sobre a questão das cotas. Então, eu gostaria que você colocasse para nós sobre isso. Qual é a sua opinião em relação a isso? E ela já adiantou para mim sobre a questão do preconceito em todas as esferas. Qual é também a sua visão de uma forma geral? Com relação, esse é um pensamento. O processo da própria extinção, vamos dizer assim, da escravidão brasileira, quando você tem o processo, né, que você só vai ter efetivamente a libertação dos escravos numa terceira etapa. Primeiro, o ventre livre, depois o sexagenário, depois a abolição como um todo. Isso não traz também um pouco dessa situação do preconceito racial, né, do preconceito com relação ao negro, porque de repente as crianças são colocadas na rua, né, deixam de ter algum tipo de amparo para serem colocadas totalmente desamparadas. Depois você pega o idoso, né, então você pega duas classes totalmente vulneráveis e você coloca na sociedade. Por fim, você bota uma pessoa
que estava condicionada a um tipo de atividade, sem nenhum preparo, você retorna e coloca à disposição. Então você cria um caos social muito grande e você só vai começar a ter um pensamento, aí já não só Brasil, mas em termos mundiais, por conta da Primeira Guerra Mundial, você começa a ter o pensamento do bem-estar social, que vai ser fortalecido depois da Segunda Guerra Mundial, por conta da segregação de judeus, etc., por conta do nazismo. Então, essa confusão toda aí, e aí a nossa dificuldade, que eu vejo muito isso, a dificuldade de aceitar o negro dentro da nossa sociedade, né? Eu, apesar de ser branco, como todo mundo vê, eu me preocupa muito, porque são seres humanos que têm que ter as oportunidades como nós temos, né? A gente não pode abrir mão disso. E como é que a gente pode tentar evoluir mais em termos de informação, em termos de... Porque é inadmissível para mim, né? Inadmissível qualquer tipo de segregação, seja ela racial, cultural ou de outra forma, né? Eu vou procurar responder as duas ou três, né, perguntas de uma vez só. Bom, qual é a minha postura, minha opinião sobre preconceito? Eu acho que eu falei isso na minha palestra, né? Preconceito existe. Não, mas você perguntou sobre preconceito. Preconceito contra a cota ou preconceito em geral? Preconceito existe. O quê? Não, eu acho que cota que existe, aí eu agora vou pegar o que o Guilherme mencionou. Se a escravidão tivesse sido abolida e falar assim, agora vamos começar do zero, né? Vamos equiparar todo mundo, vamos dar condições para os ex-escravos se inserirem na sociedade de forma igual para que eles possam competir de igual para igual. Não foi isso que aconteceu. Se isso tivesse acontecido, não ia precisar de nada hoje em dia, porque isso teria sido uma política reparadora e compensatória, né? O Brasil, foram quase 400 anos de escravidão, nos Estados Unidos, de 1619 até 1865, mas aí em ambos os países houve o fim da escravidão e houve a proposta vamos dar condições aos ex-escravos de se inserirem na sociedade agrícola, vamos dar terra, um pedacinho de terra, e nos Estados Unidos uma mula, né, 40 acres e uma mula para eles competirem no mercado agrícola. Não vamos não. O tão decantado Lincoln, o pai, ele aboliu a escravidão. Ele queria mandar os ex-escravos de volta para a África, esquecendo que no caso dos Estados Unidos, àquela altura, 1865, muitos já não eram mais africanos, eles eram nativos dos Estados Unidos, porque o tráfico lá terminou muito antes do tráfico negreiro do que no Brasil. No Brasil, a coisa vem até 1888, aí termina, e o que acontece? Vamos chamar os imigrantes. Porque a gente tem que desenvolver o Brasil, porque a gente tem essa mancha da escravidão, que é uma mancha histórica, mas é uma mancha de cor também, que a gente quer ser branquinho. Então, vamos importar europeus para progredirmos, porque isso tudo está acontecendo numa época que a ideia de progresso, a ideia de evolução é muito forte, né? Segunda metade do século XIX. Então, não houve nada disso, né? Assim, tchau. Né? As crianças, os idosos já... Imagina, eu fico pensando, quantos escravos sobreviveram até depois de 60 anos com aquela vida desgraçada? Porque tinha isso também, né? Não, mas a escravidão no Brasil foi muito mais benévola que nos Estados Unidos. Não existe isso de escravidão benévola se a pessoa não tem direito à própria vida. Então, nada disso aconteceu. Então, como eu falei, terminei a minha fala dizendo que as cotas são a política mais barata que tem, que vai haver reparação, como houve, por exemplo, nos Estados Unidos. Eles pediram desculpa aos
Nisei, Sansei e Sansei, que tiveram suas terras, rendas confiscadas durante a Segunda Guerra Mundial. Os nipo-americanos foram os únicos que foram colocados em campos de concentração nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Eles foram recompensados financeiramente e o presidente pediu desculpa a eles. Alguém pediu desculpa aqui? Alguém recebeu? Então, se está fazendo alguma coisa, então que seja alguma coisa. Mas é aquilo que eu falo. Ao mesmo tempo, o ideal seria o Brasil chegar a um ponto de não precisar de cotas, né? Da coisa começar logo cedo com maiores oportunidades para a maioria da população. Alô? Agora tá ligado. Vânia, muito obrigada a presença de todos vocês. A gente vai encerrar essa exibição ao vivo no Facebook, mas ela vai continuar disponível lá na nossa página, no Fórum de Desenvolvimento, e também depois a gente vai subir esse vídeo para o YouTube e ele também ficará lá disponível.